As campanhas presidenciais e estaduais apostam na propaganda no rádio e na TV para tentar alavancar as candidaturas. Repórter João Vitor Revedilho, os programas ainda são relevantes para as legendas? De que forma, meu caro João? São relevantes e muito, Tiago, porque a avaliação das campanhas é a seguinte: esse público mais simples, ele assiste muita televisão e ouve muito rádio, então eles conseguem ser atingidos muito por esses meios de comunicação. Embora eles avaliam que as redes sociais é um dos investimentos que devem ser feitos durante as campanhas, eles acreditam que o rádio e a TV têm muito mais potência para atrair o eleitorado e conseguir pavimentar a campanha eleitoral presidencial e também do governo do estado de São Paulo. Um dos exemplos citados, que a gente foi conversando ali com alguns marqueteiros, e no meio dessas conversas um deles me falou o seguinte, João, vamos usar de exemplo aqui a campanha de 2024. Fádio Noman, lá em Belo Horizonte, estava em último lugar nas pesquisas. Ele venceu as eleições. Isso se deve à propaganda de rádio e TV. O mesmo aconteceu aqui na cidade de São Paulo. Pablo Marçal, ex-coach, empresário, ele usava a rede social como principal meio de comunicação dele, já que ele não tinha o tempo de TV. E estava à frente de Ricardo Nunes no começo. Quando entrou a propaganda de rádio e TV, o jogo virou. Ricardo Nunes passou à frente nas pesquisas e liderou depois no resultado final, no pleito ali no primeiro turno, e foi para o segundo turno contra Guilherme Boulos. Então o rádio e a TV, por ter mais tempo, é importante sim. E aí começam as avaliações sobre quem acaba sendo favorecido, né? É tão importante o rádio e TV porque, por exemplo, o presidente Lula tem cerca de 5 minutos de rádio e TV. Flávio Bolsonaro tem um pouco mais de 4 minutos ali. E é por isso que Flávio Bolsonaro tem insistido e muito por um apoio, seja do Republicanos ou do Progressistas. Agora nós sabemos que o Progressistas e a União Brasil adotou a neutralidade, dispensou esse apoio a Flávio Bolsonaro, mas o Flávio ainda corre atrás do Republicanos, porque caso ele consiga esse apoio, aumentaria ali mais alguns segundos, cerca de 1 minuto mais ou menos. E aí seria páreo em relação ao presidente Lula em questão de tempo de TV e de rádio. Então, acaba sendo muito importante, relevante esse tempo de rádio e TV, viu, Thiago? A disputa entre os partidos continua para ver quem se coliga com quem e tentar mais tempo no rádio e na televisão. Tem não apenas o horário reservado, mas também os spots que vão durante todo o dia na programação. Até daqui a pouquinho, João, deixa eu chamar a Dora Virela, já vou ouvir a Denise também. Ô Dora, há exatamente 20 anos, você vê que esse é um assunto antigo, eu fiz uma reportagem aqui na Jovem Pan sobre a relevância, ou não ainda, da propaganda partidária, e eu me lembro que a gente discutia, quem tem TV a cabo vai tirar da televisão e vai colocar na TV a cabo. Agora, hoje, além da TV a cabo, nós temos uma enxurrada de streamings. É relevante ou não é relevante, Dora Kramer? Tiago, ainda tem os telefones, tá certo? Porque os mais... Não tem pobre, não tem rico, não tem remediado, todo mundo tem celular e todo mundo fica impressionante, grudado nesse celular. Eu aqui, que não tem essa relevância toda. Marqueteiro adora vir com essa conversa, porque, é claro, isso é fonte de receita, de ganho para ele. Se acaba a propaganda de rádio e TV, oh meu Deus do céu. Isso também é uma invenção bem brasileirinha, tá? Essa história. Eu acho que o que isso serve é uma propaganda, não é um debate. E esse exemplo que os marqueteiros deram para o João, do Pablo Marçal, não vale essa conversa. Evidentemente, o Pablo Marçal não deixou de ir para o segundo turno porque o Ricardo Nunes tinha o programa de TV, deixou por causa dos erros dele. Ele participou dos debates, levou cadeirada, se mostrou uma pessoa completamente instável, sem proposta, depois cometeu aqueles erros com Guilherme Boulos, muita mentira. Foi por isso que ele não foi ao segundo turno, porque ele se mostrou o que agora várias ações na justiça, o fato dele estar inelegível, mostra, não servia para a coisa, foi por isso que ele caiu. Então, e a gente tem vários exemplos que as pessoas costumam citar como exceção, vários exemplos de gente que tinha coligação enorme e não foi para lugar nenhum, gente que não tinha coligação nenhuma e conseguiu
convencer as pessoas, eu acho que não tem essa relevância toda. Fala-se nas inserções, que pegam as pessoas desprevenidas, não é aquele horário que é anunciado, aí você vai lá, tira. Entra assim de repente. Sim, mas isso entra como propaganda do candidato. As pessoas sabem que é propaganda. Pode funcionar para os candidatos que precisam ser mais conhecidos. Mas aí é que está o paradoxo. Nem sempre o mais conhecido, o menos conhecido, tem direito à propaganda de rádio e TV, porque tem a cláusula de barreira, não é todo mundo que tem. Você precisa ter uma X representação no Congresso para poder ter direito à propaganda de rádio e TV. Então, eu acho que é cada vez menos relevante. E para você, Denise, porque no nosso trabalho aqui a gente continua acompanhando, a gente tem que acompanhar para saber quem é candidato A, B, C ou D. Mas e o eleitor? Será que toma alguma decisão a partir de um horário eleitoral? Olha, eu acho que o polarizado não. Aquele que já está fechado com um ou com outro candidato, ele não se deixa influenciar. Inclusive, a gente viu um movimento, Tiago, que eu acho que é uma coisa muito relevante, de algumas pessoas que não querem ver determinados jornais se informar através das mídias, porque acha que tem influência política. Muitos contestam, às vezes, os comentários que a gente faz, achando que tem uma tendência política ou outra, não vê que é uma questão analítica, que a gente busca o que está certo e o que está errado, sem uma concepção aí de pensamento previamente estabelecido. Mas tem isso, pessoas que deixaram de ver noticiário em uma ou outra emissora, porque acham que é tendenciosa. Então, esse pessoal já tem uma opinião formada. Agora, a gente já viu destruição de imagem, dependendo do caráter da propaganda eleitoral, do quanto se faz de acusação. Eu já vi despencar candidato porque havia muita mentira do outro lado, as fake news nas propagandas eleitorais. Isso aconteceu já, inclusive, no caso de Marina Silva. Ela foi muito bem quando ela assumiu, ela pode ter tido problemas também na campanha, mas o próprio Partido dos Trabalhadores, na época, pegou muito pesado com ela na campanha eleitoral e foi em rádio e televisão. Então, tem um espaço e as campanhas estão preocupadas com o fato de ter aumentado o eleitorado mais velho e uma boa parcela menos engajada nas redes sociais. Então, vai buscar informação, vai acabar assistindo em rádio e televisão mesmo. Então, tem vários componentes, eu acho que causa alguma influência naquele eleitor que está indeciso. E Vilela, quem tiver curiosidade, é interessante entrar na internet, pegar as propagandas eleitorais antigas, até aquelas dos anos 70, da Lei Falcão. Você não era nascido, mas você com certeza sabe a história, né, Vilela? Pois é, Tiago, eu não era nascido, mas tem aquela propaganda onde só tinha o rosto do candidato e nome e número ali, sem poder falar, sem poder se expressar. E depois disso, nos anos 80, nos anos 90, tivemos aí o grande apogeu da propaganda política, o rádio e a televisão realmente influenciando muito no processo eleitoral. É natural que hoje, 2026, com uma multiplicidade de instrumentos de comunicação, tenha perdido talvez aquele vigor, aquela preponderância que tinha, mas eu vejo que ela ainda é muito importante, especialmente no que se relaciona a essas inserções no meio da programação e especialmente no que se relaciona à propaganda negativa, que inclusive é proibida nessas inserções, mas é largamente utilizada, porque os partidos muitas vezes acabam apostando em propaganda negativa, mesmo que depois tome uma multa, percam algum tempo de televisão, mas ela é muito valiosa. O sujeito está lá na padaria, a televisão ligada, ele vê uma informação que pode macular o seu adversário. Então, eu vejo que ainda é um instrumento importante e é natural que as candidaturas procurem realmente engordar o seu tempo de televisão para se utilizar desse veículo que atinge milhões e milhões de pessoas.